A treta por trás dos muros do Palácio Real. Olha, não acredito que a gente consiga ter paz na minha família enquanto a verdade não vier à tona. Me comprometo a servir vocês todos. O rei, o país e a galera. Deus salve o rei. A família real raramente aponta essas bombas. Até agora. Um anúncio do nada mandou uma onda de choque pelo palácio e por aí, deixando até os especialistas em realeza de queixo caído. Mas quem tá por dentro fala que não foi por acaso. A gente tá olhando umas 50 soluções para os próximos 10 anos que podem mesmo virar o jogo e mudar a parada de como lidamos com os problemas ambientais. Aí sim seria sucesso. Por trás dos sorrisos de fachada do William e da Kate tem um esquema bem calculado. Essa jogada não é só sobre dever, é sobre poder mesmo. E eles cansaram de ficar esperando na fila. Cara, eu e meu irmão nos amamos. Eu amo ele demais. Rolou muita dor entre a gente, principalmente nos últimos 6 anos. Nada do que escrevi nem nada que botei ali foi pra machucar minha família. William e Kate partem pro ataque. A parada começou com uma linha no site real. Vai sair um comunicado oficial às 18h. Sem mais detalhes, sem spoiler, nada. Para uma família real que é conhecida por planejar tudo certinho, isso foi de dar um nó na cabeça. Normalmente, o pessoal do palácio dá uma dica para os jornalistas de confiança, mas dessa vez, nada. O próprio silêncio já falou tudo. A galera sacou na hora que tinha bronca grande rolando. A mídia pirou. Os repórteres não tinham resposta para nada. Telefone tocando direto. Teorias voando para todo lado. Umas ideias eram de doido. Outras pareciam reais demais. Era problema de saúde? Alguém vazando fora? Alguém foi chutado ou estava subindo na vida? Ninguém sabia de nada. E isso só deixou o clima mais pesado. Fui chegando mais perto por causa da situação também. É isso aí. Vocês ficam ligados de um jeito único por causa do que passaram. Até os caras que manjam de realeza ficaram boiando. Não tinha roteiro preparado, nem coletiva marcada. Se alguém tinha bolado isso, pulou todas as etapas normais. E isso deixou a coisa ainda mais sinistra. No mundo real, um silêncio desses não rola à toa. Geralmente significa que tem bomba vindo. Aí o pessoal reparou numa outra parada. William e Kate tinham furado um evento público mais cedo. Na hora, ninguém ligou. Agora não dava pra ignorar. Se fosse recado do rei ou da rainha, seriam eles falando. Mas não. Os holofotes foram direto pros Royals mais novos. Pontualmente às 18h, a tela acendeu. Mas não eram Charles ou Camila. Eram William e Kate. Sem cenário chique, sem trono, sem guarda. Só os dois sentados no que parecia um escritório comum. E mesmo assim, tinham toda a atenção do país. William abriu o jogo primeiro. Sem papo furado de protocolo, sem história comprida, só palavras diretas e firmes. A monarquia não é só símbolo. É responsabilidade. Essa frase pegou pesado. Não era rebelião. Era rumo novo. Kate continuou, tranquila, firme, séria. Isso não é sobre tradição, ela mandou. É sobre confiança. Com essas poucas palavras, eles mudaram o que a realeza podia significar. Queria aproveitar para agradecer pessoalmente todas as mensagens lindas de apoio e a compreensão enquanto estava me recuperando da cirurgia. Não tinha sinal do rei Charles ou da rainha Camila nos bastidores. William e Kate estavam sozinhos, mas representavam algo maior. Não estavam pedindo lealdade, estavam oferecendo sinceridade. E num mundo cheio de mentira, isso pareceu poder de verdade. E aí, logo depois disso, veio o momento que mudou tudo. O projeto Diana. Kate não só olhou para o legado da princesa Diana, ela levou adiante. Quando anunciou o projeto Diana, não pareceu só uma homenagem bonitinha. Pareceu uma virada de chave. Isso não era sobre flores deixadas na frente do Palácio de Kensington, ou homenagens todo agosto. Era sobre dar voz de verdade para Diana de novo, mais forte, mais alta e que durasse. A história da Diana tinha sido meio que abafada ao longo dos anos, quietinha, reformulada, ou virou só lembrança antiga. Mas a Kate não estava satisfeita com isso. Ela queria trazer de volta, não com discursão ou gesto vazio, mas com ação real. Dessa vez, o legado da Diana não ia ser só lembrado, ia ser usado. Minha mãe teria sacado que foi enganada. Ela foi traída não só por um repórter safado, mas pelos chefões da BBC, que fizeram vista grossa em vez de fazer as perguntas que tinham que fazer. O projeto Diana é uma ONG global construída nos valores que fizeram a Diana ser amada: bondade, sinceridade e sempre botar o povo em primeiro lugar. Mas isso não era só mais uma caridade com logo real, era um plano.
E a Kate não estava só emprestando o nome. Ela estava puxando a parada toda. Desde o começo, ela deixou claro. Sem tapete vermelho, sem pose para foto. Kate prometeu que ia nos lugares que importavam. Abrigos para mulher, comunidades humildes, lugares onde a ajuda faz diferença. Ela ia sentar com quem sofreu, escutar as famílias e se conectar com o povo, não para aparecer no jornal, mas porque era o certo a fazer. O pessoal viu na hora. Isso não era sobre parecer real, era sobre ser útil. Lembrou muita gente de como a Diana trabalhava. Perto do povo, mão na massa e de verdade. Mas dessa vez, veio com alcance maior, mais estrutura e metas de longo prazo. Kate não estava pisando no sapato da Diana. Estava construindo o próprio caminho, inspirado na Diana, mas moldado para o mundo de hoje. O que deixou ainda mais forte, Kate não estava fazendo isso de fora como a Diana fez. Estava fazendo de dentro do sistema real, o que deu força total para o projeto. Por mais que a gente tenha agora o reinado do rei Charles e da rainha consorte Camila, o futuro são William e Kate. E os filhos deles também. Diana tinha usado a bondade para resistir. Kate estava usando para liderar. O apoio chegou rapidinho. As redes sociais explodiram de elogio, chamando Kate de rainha do povo. Mas isso não era só sobre memória. Era sobre ver uma futura rainha dar a cara à tapa agora, muito antes da coroa encostar na cabeça dela. Mesmo assim, nem todo mundo estava feliz. A pessoa que não pareceu comemorar, a rainha consorte. O projeto Diana não só virou manchete. Fez barulho no mundo todo. O pessoal respondeu com empolgação. As redes sociais pegaram fogo com elogio, chamando Kate de nova rainha do povo. A mídia não coroou ela com joia, coroaram com confiança. Pareceu um momento mundial, mas dentro do palácio, tava um silêncio. Silêncio demais. Nem uma palavra do rei Charles ou da rainha Camila. Sem elogio, sem apoio. O silêncio falou mais que qualquer nota oficial. Nos bastidores, o clima estava pesado. O rei Charles, surpreso e pego no contrapé, perguntou: "O que eles fizeram?" Ele não estava pistola, só chocado. "Tenho umas notícias preocupantes sobre a família real da Inglaterra." Enquanto ele tentava se firmar no papel de rei, a atenção de repente saiu de cima dele. O público não estava mais olhando para o monarca. Estava olhando para o William e Kate. O projeto novo deles não só parecia fresco, parecia real. Conectava com o povo de um jeito que os eventos reais normais não faziam há anos. A Camila, por outro lado, ficou bem incomodada. Ela tinha rampado muito por anos para superar os escândalos e ganhar respeito na surdina. Mas agora, o nome da Diana estava de volta e mais forte que nunca. Kate não estava tentando atacar ninguém, mas o projeto Diana trouxe memórias de volta e reabriu feridas antigas. Uns lá dentro do palácio começaram a fofocar sobre como a Kate tinha furado o processo real normal. Ela não tinha pedido permissão, só mandou ver, e isso deixou eles com o pé atrás. Camila queria que o projeto fosse colocado sob controle real, limpinho, controlado e suavizado. Mas os conselheiros reais alertaram contra isso. Tentar assumir o controle só ia fazer o palácio parecer amargurado e ciumento. Então, em vez disso, o palácio não fez nada. Sem post, sem elogio, só silêncio. Eles esperavam que morresse a novidade. Esse é o príncipe Harry de volta para a Inglaterra, depois de correr para casa ver o pai que está lutando contra o câncer. Como a Amber Magliano conta, muitos especialistas reais estão se perguntando se isso podia ser um passo para a família consertar umas feridas antigas. Mas não morreu. William sabia o que estava rolando. Falou para um assessor chegado: "Isso não é discussão, é estratégia." Ele não estava procurando aprovação, estava seguindo em frente com propósito. A tensão entre Charles e William não era pública, mas era real. Charles sentiu os holofotes escorregando. Em particular, admitiu. Os holofotes sumiram, não com raiva, mas com tristeza. William, enquanto isso, ficou magoado com o silêncio do pai. Ele não estava tentando quebrar a monarquia, estava tentando salvar. Num evento beneficente, a rainha Camila quebrou a calma de sempre quando perguntaram sobre o projeto Diana. A resposta foi afiada. A monarquia sempre serviu com dedicação, e não precisamos invocar o passado para provar. O comentário virou manchete rapidinho. Muita gente viu como indireta no projeto e no uso do nome da princesa Diana. Em horas, as redes sociais explodiram e os jornais saíram com tudo. O tom não foi bem recebido pelo público e definitivamente não passou batido pela Kate. Kate, normalmente quietinha e comportada, escolheu a resposta com cuidado. Num evento do projeto Diana na semana seguinte, ela mandou:
Este trabalho não é sobre o passado, é sobre o futuro que construímos juntos. De ser uma amante real desprezada para a mulher que agora vai moldar o futuro da monarquia. Camilla Parker Bowles andou um caminho longo aos olhos da nação e do mundo. Ela não citou ninguém, mas o recado estava claro. Não foi confronto, mas mostrou que não ia recuar também. A troca levou a histórias de divisão real, com fofoqueiros fervilhando sobre tensão atrás dos muros do palácio. Fontes próximas da Camilla disseram que ela se sentiu encurralada, chateada por como o projeto tinha dominado os holofotes reais. Enquanto isso, William estava frustrado em particular, acreditando que a madrasta tinha transformado o trabalho dele numa questão política. O palácio não deu nota conjunta, e o silêncio só piorou as coisas. Sem apoio claro ou união, a imprensa preencheu as lacunas. Uns dias depois, o negócio chegou no ápice na Casa Clarence. O rei Charles marcou uma reunião particular com William e assessores chefões. Ele estava chateado, perguntando por que não tinha sido informado direitinho sobre o projeto. Chamou de quebra de protocolo, mas William não cedeu. Isso não é sobre protocolo, é sobre sobrevivência, ele mandou. As palavras dele revelaram a lacuna crescente entre as gerações. Charles ainda seguia os jeitos antigos. William estava pronto para mudar. A reunião terminou sem acordo. Charles saiu da sala sem falar mais nada. Acho que tem um clima de decepção e irritação no palácio de que o casal sente necessidade de ficar falando sobre como eram infelizes na vida real. Aí vieram os vazamentos. Relatórios do lado do Charles pintaram William como impulsivo, arriscando a imagem da monarquia. A equipe do William respondeu através de repórteres amigos, dizendo que Charles estava preso no passado e fora da realidade. O bate-volta deixou claro que isso não era só desentendimento, era mudança de poder. William falou para a equipe dele tocar o projeto sem controle do palácio. Charles, num momento de sinceridade, falou para um amigo: "Passei a vida me preparando para isso e agora tá escorregando." Uma briga pessoal tinha virado símbolo de algo muito maior. A luta pelo futuro da monarquia. Quando o projeto Diana foi anunciado pela primeira vez, parecia uma virada de mesa para a família real. As redes sociais pegaram fogo com elogio. Hashtags como Realeza do Povo e Projeto Diana inundaram a internet. Multidões se juntaram na frente do Palácio de Kensington, não protestando, mas com flores, bilhetinhos escritos à mão e esperança. Parecia que o povo finalmente tinha uma família real que entendia eles. Mas agora, uns estão perguntando: isso era realmente sobre mudança ou era sobre poder? O projeto prometeu continuar o legado da princesa Diana com compaixão, transparência e ação. E no começo, parecia genuíno. Kate visitou abrigos e William participou de conversas sobre clima, não dando discurso, mas escutando como todo mundo. O público adorou. Doações rolaram para as caridades relacionadas. Voluntários se inscreveram aos milhares. Mas nos bastidores, a reação dentro do palácio foi bem diferente. E William e Kate sabiam disso. Eles tinham driblado o sistema real, lançando um movimento público gigante sem falar para o rei Charles ou para a rainha Camilla. Não foi só ousado, foi calculado. Eles sabiam que o palácio ia ser pego desprevenido. E foi. De repente, William e Kate não eram só populares. Eram imparáveis. Tanto William quanto eu vimos que muitos jovens estão lutando para lidar com o impacto do bullying, luto, violência doméstica, família quebrada e mais. O projeto Diana não era só homenagem, virou arma numa guerra silenciosa pelo controle. Gente de dentro fala que William e Kate não queriam só modernizar a monarquia, queriam refazer ela na imagem deles. E para fazer isso, tinham que empurrar gente para fora. Harry e Meghan foram os primeiros. As vozes deles eram corajosas demais, emocionais demais, independentes demais. Depois que foram embora, sobrou espaço para construir algo novo. E agora, com Charles lutando contra o câncer e Camilla se agarrando na posição, William e Kate estão assumindo o poder na surdina. Não esperando, mas agindo. Eles se fizeram o centro de tudo. O rosto da caridade, a voz do povo, o futuro da coroa. Mas também fizeram isso do jeito deles, ignorando tradições, furando a aprovação do palácio e cortando qualquer um que não se encaixava no plano. Pro público parece serviço. Pros de dentro do palácio, é estratégia. Eles não estão só reescrevendo a monarquia. Estão substituindo ela devagar, na surdina e sem pedir licença. O apoio do príncipe Harry ao projeto Diana devia ter sido um momento de união.
Ele chamou de legado da mamãe em ação. Uma frase sincera que virou manchete rapidinho e deu pro projeto ainda mais atenção mundial. Mas nos bastidores, mexeu com William. Segundo gente de dentro, os irmãos tiveram uma ligação tensa depois do comentário do Harry. William se sentiu traído. Tava frustrado porque Harry fez declaração pública sem falar com ele antes. Você não pode simplesmente entrar agora. William supostamente falou, acusando Harry de usar o projeto para se manter relevante. Não era só sobre a causa. Era sobre a história longa e complicada entre eles. Mas Harry não recuou. Não vejo isso como corte. Eu e meu irmão nos amamos. Eu amo ele demais. Rolou muita dor entre a gente. Principalmente nos últimos 6 anos. Nada do que escrevi, nem nada que incluí, foi para machucar minha família. Numa entrevista americana dias depois, ele mandou: o trabalho da Diana pertence a todo mundo, não só ao palácio. Soou solidário na superfície, mas para muitos pareceu o recado claro. Ele não ia ficar quieto só por causa do protocolo real. A reação do público ficou dividida. Uns elogiaram Harry por falar do coração, chamando ele de genuíno e apaixonado. Outros sentiram que estava jogando lenha na fogueira numa situação já sensível. Memes começaram a rolar na internet, mostrando citações dos dois irmãos com legendas tipo mesma mãe, briga diferente. O que começou como homenagem a Diana estava virando confronto entre irmãos. A parte triste, o foco real, a missão do projeto Diana, estava começando a se perder no barulho. Manchetes não falavam mais sobre o trabalho, estavam focando na rixa. A família real costumava parecer um time. William e Harry eram o coração dela. 2 irmãos que ficaram lado a lado depois da morte da mãe, Princesa Diana. Eles se apoiaram, e por um tempo, parecia que iam liderar a monarquia rumo a um futuro moderno novo juntos. Mas por trás dos sorrisos e aparições públicas, algo muito mais sombrio estava rolando. E agora tá ficando claro. William não só subiu, ele empurrou Harry para fora. Tem um reserva no ar. Meu irmão sendo o herdeiro e eu sendo o reserva. Então sempre teve essa competição entre a gente. O livro do Harry Spare levantou a cortina. Uma história chocou todo mundo. Uma briga física com William. Segundo Harry, William veio nele com raiva, agarrou pela gola, rasgou o colar e jogou ele no chão. Harry caiu na tigela do cachorro que quebrou embaixo dele, cortando as costas. Ele fala que William então desafiou ele a revidar. Harry não revidou. William saiu só para voltar depois, parecendo arrependido. Mas aí, o estrago estava feito. Aquela não era só briga de família. Era símbolo de algo maior. William não era só irmão frustrado. Era homem assumindo poder e ele não queria Harry no caminho. Segundo Harry, a briga começou porque William estava bravo com a Meghan. Ele chamou ela de difícil, grossa e abrasiva. Palavras que ecoaram as manchetes cruéis que Meghan vinha enfrentando por meses. Harry viu clarinho. A própria família estava começando a soar igual à imprensa e não parou por aí. Harry fala que funcionários do palácio trabalharam contra ele e Meghan, vazando histórias para fazer eles parecerem mal. Enquanto isso, William e Kate ficaram mudos. Não defenderam Harry. Não defenderam Meghan. Só assistiram enquanto o estrago se espalhava. Certos membros decidiram se meter com o capeta para reabilitar a imagem. Mas no momento que essa reabilitação vem prejudicando outros membros da minha família, aí é onde traço a linha. Gente de dentro fala que William e Kate começaram a limpar devagarzinho o caminho deles pro trono. Qualquer um que não se encaixava na imagem ou que podia desafiar a influência foi silenciosamente empurrado pro lado. E Harry, com o jeito franco e recusa em aceitar, virou o alvo mais fácil. Enquanto o rei Charles luta contra problemas sérios de saúde, os holofotes estão mudando rapidinho. William e Kate estão chegando perto do trono, e o controle deles sobre a coroa está apertando. Mas para chegar lá, tiveram que limpar o caminho. Meghan foi a primeira a vazar, depois Harry. Agora são só eles. William não precisou fazer anúncio público. Só teve que ficar quieto, ser educado e deixar a pressão empurrar o irmão para fora. O drama do vestido da daminha real pode ter parecido pouca coisa no começo. Só desentendimento entre 2 mulheres sobre roupa de criança. Mas agora, informações novas estão fazendo o pessoal olhar de jeito bem diferente. Segundo o autor real Tom Quinn, no livro Sim Senhora, A Vida Secreta dos Empregados Reais, a discussão entre Kate Middleton e Meghan Markle
pode ter sido o ponto de partida de um plano silencioso, onde Kate devagarzinho trabalhou para tirar Meghan do círculo interno da família real. A briga rolou poucos dias antes do casamento da Meghan e Harry. O vestido da daminha da princesa Charlotte não serviu direito, e Kate mandou mensagem para Meghan sobre isso. Embora isso não pareça muito, gente de dentro fala que o tom da Kate foi frio e mandão. As coisas ficaram tensas rapidinho. Segundo um funcionário do palácio, as duas mulheres estavam chorando de olho vermelho. Não foi só momento acalorado. Foi emocional e doloroso para os dois lados, mas aqui é onde a coisa toma rumo mais sombrio. Em vez de esclarecer as coisas depois, Kate ficou muda. Ela deixou a mídia espalhar a história de que Meghan tinha feito ela chorar. Meghan depois contou na entrevista com Oprah que foi o contrário. Fui eu que chorei. Mas aí já era tarde demais. E ele provavelmente passou mais tempo pensando nisso. Pro resto da gente, é mais questão de, beleza, temos que mudar o jeito que apoiamos. O público já tinha escolhido o lado e Meghan foi pintada como vilã. Nos bastidores, fontes agora acreditam que Kate deixou a imprensa negativa crescer de propósito. Uns até falam que a história foi silenciosamente editada antes de ser vazada. Tudo para fazer Kate parecer boa e Meghan parecer má. Deu certo. A imagem da Meghan sofreu, enquanto a da Kate ficou mais polida que nunca. Depois do rolo do vestido, o papel da Meghan na família real pareceu encolher. Ela não era mais convidada para os eventos importantes. Funcionários começaram a tratar ela com educação fria, e ela frequentemente parecia sozinha nas fotos. Enquanto isso, o lugar da Kate na família real continuou subindo. Ela foi elogiada pela elegância, postura e por ficar quieta durante o drama. Uns observadores reais acreditam que Kate não teve que brigar abertamente. Só deixou as coisas se encaixarem. Ela recuou, ficou quieta e deixou as manchetes fazerem o trabalho. Mas as questões que enfrentamos na infância são aquelas que conseguimos lidar e aprender. Mas para algumas crianças, aprender a lidar com os desafios da vida pode ser luta. Meghan saiu como emocional e dramática. Kate pareceu calma e inocente. Mas para Meghan, o tratamento silencioso virou insuportável. Isolada e sem poder, ela e Harry tomaram a decisão de vazar. E agora, olhando para trás, a briga do vestido não era só sobre roupa de criança. Pode ter sido o primeiro passo no empurrão silencioso da Kate para manter Meghan fora dos holofotes e fora do poder. Não são só o rei Charles e o príncipe William que não estão se dando bem ultimamente. As coisas entre Kate Middleton e a rainha Camilla também estão ficando tensas. Embora todos sorriam para as câmeras, tem luta silenciosa pelo poder rolando atrás dos muros do palácio. Segundo relatórios recentes, a rainha Camilla não está planejando se afastar tão cedo. Mesmo que o rei Charles esteja lutando contra o câncer e seja esperado que diminua o ritmo, Camilla quer manter o papel. Ela foi a terceira pessoa no casamento. Ela precisava reabilitar a imagem. Vocês dois pediram direto pro pai não casar com Camilla. Sim. Ela ama as responsabilidades. Uma fonte falou para Us Weekly. Ela sempre quis ser rainha e não tá pronta para entregar para Kate. Para Camilla, isso não é só título real. É algo que ela lutou muito ao longo de muitos anos. E agora que finalmente tem, tá se agarrando com força. Mas é aí que a fricção começa. Enquanto Camilla quer ficar visível e no comando, William e Kate estão planejando silenciosamente o que vem por aí. Gente de dentro fala que quando Charles se afastar, William e Kate provavelmente vão repensar o papel da Camilla e podem limitar. Essa ideia não agrada nada a Camilla. Tem outra camada nisso. O público ainda não aceitou completamente a Camilla mesmo depois de todos esses anos. Muita gente ainda lembra como ela foi vista como a mulher que se meteu entre Charles e a princesa Diana. Essa reputação não sumiu completamente, e ainda afeta como o pessoal vê ela. Camilla tem defensores. A especialista real, Angela Levin, falou que Camilla ajudou a orientar Kate quando ela se juntou pela primeira vez à família real. Mas outros falam que esse relacionamento não é tão próximo quanto parece. Na superfície, pode parecer educado, mas nos bastidores, o vínculo entre Camilla e Kate pode ser mais tenso que solidário. O autor, Robert Hardman, no livro dele, Charles, Novo Rei, Nova Corte, A História Interna, acredita que Camilla vai continuar ativa, mas provavelmente num papel reduzido. E é isso que realmente preocupa ela. Ela vê as mudanças chegando e sabe que Kate e William estão por trás delas. O próprio William deixou claro que quer modernizar a monarquia.
Então, enquanto Camila ainda usa a coroa, tá claro que Kate tá se preparando silenciosamente para assumir. E com cada movimento que faz, tá moldando o futuro. Que pode não ter espaço pro jeito da Camila fazer as coisas. Esperamos que tenham curtido esse conteúdo. Fiquem ligados para mais histórias incríveis.